Vamos dar sequência à nossa entrevista do dia com o vice-prefeito eleito de Blumenau, Mário Hildebrand. Vice-prefeito, qual é a sua avaliação do processo eleitoral? A gente que vê de fora, a gente percebe que é um processo desgastante, complicado e muita informação de bastidor, muita informação contraditória. Eu até perguntei ontem para o prefeito eleito Napoleão Bernardes. Eu acho que os candidatos prometem demais, exageram nas promessas e acabam gerando algumas expectativas que, infelizmente, acabam não podendo cumprir depois. Qual é a sua avaliação desse processo eleitoral, em especial no segundo turno? Bom, vamos pegar direto aqui na questão da avaliação do segundo turno. Tivemos uma reforma na questão eleitoral. A reforma discutiu, por exemplo, a redução de 90 para 45 dias um primeiro turno eleitoral. Eu acho que foi de bom tamanho, talvez alguns ajustes precisem ser feitos, que eu acho que é extremamente importante. Por exemplo, a questão burocrática, né? Porque os 45 dias considera ainda da entrada no registro da candidatura. Isso talvez poderia ser feito antes, e aí quando começasse, poderia já botar a candidatura na rua e já sair com o CNPJ, com material dentro daquele prazo, para ter uma modulação e menos estresse dos candidatos, porque especialmente os candidatos a vereador acabam sofrendo um pouco mais, porque eles têm um número mais comprido, tem que mentalizar isso na cabeça das pessoas, e só com material de campanha para tu mentalizar. Porque tu vai escrever na mão lá 00000, 5 números lá, só se tiver um número muito fácil. Ainda assim, para daqui a 45 dias a pessoa lembrar, é quase impossível, e dificilmente tu consegue voltar para fazer o mesmo serviço. Então, nos candidatos a vereador existe esse sofrimento. Agora, no segundo turno, eu diria assim que se esqueceu de fazer a reforma, né? Tanto é que ficou praticamente 30 dias, num período que podia ser de 15 ou 20 dias, né? Foi demais, e assim, com todo respeito, é muito bom, né? A gente tem a oportunidade de consolidar as propostas, de chegar nas pessoas, mas chega a ser estafante, né? Para a gente que é o candidato, não tem substituto, aí você não tem vereador para estar junto com você, o vereador não está te auxiliando, porque ou ele não foi eleito, ou ele já está eleito e está cuidando da sua própria vida, porque de fato é necessário também. Então você nem sempre tem o vereador do teu lado, na rua, todo dia para te ajudar. Então é muito você que vai lá na empresa, que vai na casa, que faz a reunião, que visita, né? Eu, por exemplo, teve um dia que eu visitei uma empresa nos 3 turnos e no geral. Então foram mais ou menos 800 a 900 pessoas que eu cumprimentei individualmente cada uma delas, né? E eu faço questão de olhar no olho, de falar para a pessoa, de conversar com ela. Eu sei que no outro dia eu rendi até 5 horas da tarde e precisei ir para casa porque não tinha mais forças físicas, né? É normal, né? Então, mas foram 2 dias só nessa caminhada. Então ela é longa por causa dessa questão. Apesar disso, nos dá uma oportunidade boa de chegar em mais lugares, de conversar com pessoas, de poder trocar mais ideias, de fortalecer e concretizar melhor a candidatura. Mas eu espero que haja uma reavaliação disso, né? Agora, se for considerar o processo eleitoral como um todo, eu acho que no Brasil precisa ter um amadurecimento. Se discute a cláusula de barreiras para os partidos, inclusive o Congresso debate esse tema, se discute uma série de coisas. Talvez tenha que se discutir a avaliação de tamanho de mandato, para se limitar a reeleição, por exemplo, no Legislativo, em 3, na minha opinião, 2 a 3 reeleições, depois teria que ficar uma fora, mandatos de 5 anos ou 6 anos, para a coisa estar coerente. Talvez aí no Executivo, mandato de 5 ou 6 anos, não permitindo reeleição, porque em 5 ou 6 anos você consegue ter um começo, meio e fim nos teus projetos. Em 4, dependendo do tamanho da burocracia, tu não consegue. Vamos pegar um exemplo aqui da questão das creches, que nós, inclusive, falamos das 7 creches. Em 2013, elas estavam aprovadas no Ministério da Educação, eu vi o documento, né? Mas só agora saiu a liberação. Então, quando é que vai se colher isso? O ano que vem. Então, esse também é a dificuldade. Parece que não é o gestor que quer fazer, mas a questão da limitação da vinda de recursos de outros níveis de governo atrapalha esse processo. E sobre os candidatos prometerem demais, essa situação das creches pode ser um bom exemplo, porque é contar com uma possibilidade sem ela estar devidamente amarrada. Então, isso vale para o agora prefeito reeleito Napoleão Bernardes, vale para o adversário Jean Kuman. Muitas promessas foram feitas
e que a gente sabe que não depende necessariamente do prefeito. E essa questão da creche é uma. Ou seja, por exemplo, um exemplo bem básico, a ponte no traçado onde o prefeito Napoleão tinha pensado ali, saindo pela rua Itajaí. Ela depende, tem uma sinalização do governo federal, mas o governo federal tem que liberar, não adianta só a sinalização, com sinalização não se constrói nada. Ou seja, talvez seja uma promessa que não seja cumprida. Oxalá não aconteça isso. Na realidade, esse é o desafio de uma construção de propostas e compromissos de gestão que a gente fez. Vou citar, então, já que puxou o assunto das creches, né? O assunto das creches, o tempo todo nós trabalhamos que já estão engatilhadas 7 creches. E essas 7 creches dariam em torno de 1.300 vagas para a próxima gestão. É as que nós temos efetivamente consolidadas, ou 99% encaminhadas nessa gestão, que vão se fortalecer na próxima gestão. E quiçá a gente consiga outras vagas, né? Por exemplo, as creches com organizações não governamentais, as vagas, né? A prefeitura hoje compra absolutamente todas as vagas das ONGs. Inclusive eu, enquanto secretário de Assistência Social, no início eu pagava esses convênios com as ONGs e depois nós fizemos uma transição para a educação. Hoje, todas essas vagas, são 745 vagas, são pagas pelo Fundeb. E, inclusive, se as ONGs quiserem ampliar as vagas, no ano que vem, cada ONG tem mais 20 ou 30 vagas, a prefeitura compra a totalidade dessas vagas. Não precisa nem o município nem precisa nem as pessoas pagarem as vagas. O município tem interesse nessas vagas. Só que as entidades não conseguem ter espaço e não conseguem ter a demanda toda para atingir esse objetivo. Mas há uma visão de fortalecimento disso. A questão da ponte é uma pergunta importante, porque ela depende, sim, de liberação também, mas depende da velocidade dela, especialmente quando você lida com uma questão ambiental, né? Ela depende também das liberações ambientais. Fátima, FAEMA, até um ponto vai a FAEMA, no outro ponto não vai mais a FAEMA, vai para outro órgão, e você precisa discutir temas, né? Por exemplo, vamos pegar o próprio complexo da Ponte do Badenford. Eu lembro muito bem que o ex-prefeito João Paulo disse que tinha um período lá da obra que tinha que paralisar, tinha que fazer o corte das árvores do período X a Y, porque depois do dia tal começava o acasalamento de uma árvore de uma ave que tinha naquela região. Isso também valeu para a duplicação da BR-470, que está parada, não por causa do passarinho, mas também aconteceu. Isso, por causa de uma ave que não poderia naquele período porque ia afetar os ninhos dessa ave. Então, há uma série de restrições que às vezes podem atrasar uma obra e trazer uma série de problemas. Mas, com certeza, todos os compromissos ali assumidos são compromissos passíveis e bem encaminhados para que se dê conta deles até o final da gestão dos próximos 4 anos. Estamos conversando com o vice-prefeito eleito de Blumenau, Mário Hildebrand. Ele fica mais um bloco com a gente. Nós vamos a um rápido intervalo para acertar o horário. Já voltamos.